O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Mesquita. O curso é sobre Direito Ambiental Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Rodrigo Mesquita e essa semana nós estamos gravando no Saber Direito o quê? O tema Direito Ambiental Constitucional. Hoje é a nossa última aula, a quinta aula. Nas aulas anteriores nós estudamos basicamente os seguintes temas. A primeira aula nós estudamos o quê? A norma fundamental, a norma princípio, que é o artigo 225 da Constituição Federal. Na nossa segunda aula, nós estudamos o quê? A legislação referente à divisão de competências ambientais, que está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 21 ao artigo 24. Estudamos também o artigo 30, que traz competência dos municípios. Na nossa terceira aula, nós estudamos o quê? A legislação ambiental infraconstitucional referente ao quê? Aos espaços territoriais especialmente protegidos. Aí a gente pegou a Lei 9985 de 2000, que se refere ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Aí a gente viu Unidade de Conservação de Proteção Integral, Unidade de Conservação de Uso Sustentável. E depois, nessa mesma aula, nós estudamos o quê? A Lei do Bioma Mata Atlântica. Estudamos alguns dispositivos da Lei do Bioma Mata Atlântica. Nós vimos que a proteção, o regime de uso, a exploração, a intervenção gira em torno da vegetação primária e da vegetação secundária. Essa vegetação secundária em seus estágios inicial, médio e avançado. Na quarta aula, nós estudamos o estudo prévio de impacto ambiental. Dentro da legislação infraconstitucional, nós estudamos o estudo prévio de impacto ambiental. Aí a gente viu um pouquinho da resolução CONAMA número 001, de 1986. Eu falei alguma coisa da resolução CONAMA 237, que se reporta ao licenciamento ambiental. Nós estudamos um pouco sobre educação ambiental. Eu falei a lei que regulamenta a educação ambiental, que é a Lei 9795 de 1999, que ela é uma incumbência, é um dever do poder público. O poder público tem esse dever de praticar, de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e também o quê? Atuar no sentido da conscientização pública para a preservação do meio ambiente, criar-se o quê? Uma consciência ecológica. Aí a gente, na parte final, estudou a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. A responsabilidade civil está lá no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal. Desculpa, está lá no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 1981, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e vimos que a responsabilidade penal, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, em regra, está ali na Lei 9.605. A responsabilidade penal. Existem outras normas, isso foi bem esclarecido para os telespectadores. E também que a responsabilidade administrativa também se encontra na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, mas tem uma parte do artigo 70 ao 76 que regulamenta o quê? As infrações administrativas. As infrações administrativas. E na nossa aula de hoje, nós iremos continuar estudando o que é a legislação infraconstitucional que está regulamentando a Constituição Federal. Só que hoje nós iremos estudar o que é a legislação infraconstitucional complementar, a Lei Complementar número 140. A Lei Complementar número 140, ela veio regulamentar o quê? O parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal. O artigo 23, lá na nossa segunda aula a gente estudou o quê? Que ali o artigo 23 trazia o quê? As competências comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí a gente viu nos seus incisos que dentro da competência comum, tanto a União, quanto os estados, quanto o município, quanto o Distrito Federal, eles têm que o quê? Eles têm que preservar o meio ambiente e eles têm que o quê? Combater a poluição em qualquer de suas formas. E ele também tem que o quê? Preservar as florestas, a fauna e a flora. Está tudo isso lá. E também foi ventilado sobre o quê? Sobre o inciso 3º, que fala, aí eu dei o exemplo do monumento natural, que são as paisagens naturais que precisam ser o quê? Preservadas. Então, é competência comum da União, do ente político União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa lei complementar, ela veio o quê? Ela veio definir quem é competente para um licenciamento. Por exemplo, a União ela vai ser competente para licenciar determinada ação administrativa, determinada atividade. O Estado, quais são as atividades, quais são as ações administrativas que os estados poderão desenvolver dentro dessa competência o quê? Comum do artigo 23, competência comum do artigo 23. O que o município, como que o município vai poder atuar? Em qual âmbito que o município vai poder atuar? Em assuntos de interesse local. Aí a gente vai estudar tudo isso na nossa aula de hoje. A gente vai
compreender bem o que é a atuação supletiva, o que é a atuação subsidiária, como é que ficou o tema com relação à fiscalização, que o ente competente para licenciar, em regra, com a Lei Complementar 140, em regra, ele é o competente também para lavrar o auto de infração. Isso está previsto lá no artigo 17, ok? Então, vamos passo a passo da Lei Complementar número 140. Vamos começar com as definições. As definições, elas estão previstas no artigo 2º da Lei Complementar número 140. As definições estão previstas no artigo 2º da Lei Complementar número 140. Essa lei é de 8 de dezembro de 2011, ela demorou mais de 20 anos para ser editada, mas foi editada e está regulamentando o quê? A competência comum dos entes políticos. Ela, no artigo 2º, vai trazer a definição de licenciamento ambiental no seu inciso 1º, de atuação supletiva no seu inciso 2º e de atuação subsidiária no seu inciso 3º. Em apertada síntese, o que seria o licenciamento ambiental? A lei, ela vai trazer a mensagem, na essência, eu vou traduzir o que está escrito ali na lei, depois a gente vai fazer a marcação na lei, de que o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo que vai ter vai ser um procedimento administrativo que tem o objetivo o quê? De conseguir uma licença, de se conseguir uma licença prévia, uma licença de instalação, uma licença de operação. Então, é um procedimento administrativo no sentido o quê? De se atingir o quê? Um ato. Esse ato administrativo seria o quê? A licença ambiental. E está previsto lá no artigo 2º, inciso 1º, e nós iremos fazer a marcação no artigo 2º para inciso 1º da Lei Complementar número 140. Licenciamento, artigo 2º. Para os fins desta lei complementar, consideram-se licenciamento ambiental o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente sob qualquer forma de causar degradação ambiental. Então, é um procedimento administrativo no sentido que de dar origem a quê? A uma licença ambiental para desenvolver determinada atividade, para poder se licenciar determinado empreendimento. A professora fala em procedimento, mas existe algumas resoluções do CONAMA que chama de processo. Está errado chamar de processo? Não está errado. Você só tem que entender a essência de que o licenciamento, seja ele procedimento ou processo, ele é sempre no sentido o quê? De se atingir o quê? De se conseguir uma licença ambiental, seja ela prévia, de instalação ou de operação, que são, em regra, de licença. Existem outros tipos de licença, por exemplo, a licença de pesquisa sísmica, mas não é o caso, não é o nosso intuito nessa aula aqui, pegar e esmiuçar o tema, ok? Olha só, meus amigos, prestem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. O conceito de licenciamento ambiental, ele já era previsto na Resolução CONAMA 237. Resolução CONAMA 237, lá no seu artigo 1º, inciso 1º, ele trazia o conceito de licenciamento ambiental. Esse conceito de licenciamento ambiental que está previsto na Resolução CONAMA 237, na minha concepção, ele continua dentro do nosso ordenamento jurídico e de forma válida. Por quê? Porque ele apenas o quê? Esclarece, ele apenas o quê? Clareia mais o que seja o quê? O licenciamento ambiental. Então, tanto o conceito de licenciamento previsto no artigo 2º, inciso 1º, quanto o conceito de licenciamento previsto no artigo 1º, inciso 1º da Resolução CONAMA 237, é a mesma coisa. É um procedimento no sentido que de se obter o quê? Uma licença ambiental, ok? Então, vamos passar agora para o conceito o quê? De atuação supletiva. O que seria atuação supletiva? A atuação supletiva é a atuação o quê? De um ente da federação que substitui o quê? Um ente originariamente competente para desenvolver determinada atividade. É a ação de um ente da federação que substitui o ente originariamente competente o quê? Para aquela atividade, nos termos do quê? Dessa lei complementar. Está previsto esse conceito no artigo 2º, inciso o quê? Inciso 2º da Lei Complementar 140, atuação supletiva. Pensa sempre o quê? Na atuação de um ente da federação que substitui o quê? Substitui o quê? O ente originariamente competente por determinada atividade. Aí a gente tem as atividades. Quem são os competentes pelas atividades? Estão no artigo 7º, 8º, 9º e 10º. Então, esse do artigo 7º, 8º, 9º e 10º, eles vão poder ser substituídos. Mas a gente vai ver que é mais a partir do quê? Do Distrito Federal e para o município.
A gente vai ver que existe uma verticalização, ok? Então, é a atuação do quê? Do ente que substitui o ente originariamente competente nos termos dessa lei complementar. E quais são os casos que podem ocorrer essa substituição? Estão previstos lá no artigo 15, inciso 1º, 2º e 3º, e no artigo 14, parágrafo 3º. O artigo 14, parágrafo 3º, ele está relacionado a não cumprimento de prazos. Prazos por quê? Para o licenciamento ambiental. E o artigo 15 está relacionado ao quê? A ações administrativas de licenciamento e autorização. Aí, no inciso 1º, estabelece que a União irá substituir o quê? O Estado, caso o Estado que não possua o órgão ambiental capacitado, o Conselho que de Meio Ambiente. Está previsto lá no inciso 1º do artigo 15. No inciso 2º, o que acontece? O Estado vai substituir o quê? Vai executar aquela atividade de licenciamento, de autorização, que era de quem? Que era do município. Só que o município não tem órgão ambiental capacitado, nem conselho ambiental de meio ambiente, nem conselho municipal de meio ambiente. Então, ele vai pegar e desenvolver determinada atividade. Está lá no artigo 15, inciso 2º. Ok? Então, dentro da nossa sistemática, dentro do que a gente combinou fazer aqui hoje, vamos fazer a marcação na lei, vamos ver a letra da lei e vamos fazer as anotações pertinentes. Artigo 2º. A gente já viu que é o conceito de licenciamento ambiental e que ele também está previsto, esse conceito de licenciamento ambiental, no artigo 1º, inciso 1º da Resolução CONAMA 237. Agora vamos ver a atuação supletiva, que é aquela substituição do ente originariamente competente para desenvolver determinada atividade. Mas vamos lá, artigo 2º, inciso 2º. Atuação supletiva é a ação do ente da federação que se substitui ao ente federativo originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta lei complementar. Então, a gente já tem a marcação aqui do conceito, e aí a gente se remete aonde? Ao artigo 15, inciso 1º, 2º e 3º, e depois a gente vai no 14, parágrafo 3º. Vamos no artigo 15. Artigo 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas, aí vocês marquem, de licenciamento e autorização, é aquilo que eu já havia falado para vocês. Então, os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses. Aí tem o inciso 1º, 2º e 3º. O inciso 1º. Inexistindo o quê? Órgão ambiental capacitado. Foi aquilo que eu falei, não existe órgão ambiental capacitado. Ou Conselho de Meio Ambiente no Estado ou no Distrito Federal. A União deve o quê? Desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação. Inciso 2º. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. E, por fim, inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado e no município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em uma daqueles entes federativos. Então, a atuação supletiva tem que sempre se pensar o quê? Numa substituição. Substituição de um ente que era detentor de determinado o quê? De determinada ação administrativa. O artigo 15, ele fala que vai ser substituído com relação ao licenciamento e autorização, ok? E lá no parágrafo 14, lá no artigo 14, parágrafo 3º, fala sobre o quê? O não cumprimento do quê? Dos prazos. O não cumprimento dos prazos. Vamos fazer a marcação no artigo 14, parágrafo 3º. Artigo 14, caput. Os órgãos ambientais devem observar os prazos estabelecidos para a tramitação dos processos de licenciamento. Aí, o que é relevante para a gente agora, nesse momento do nosso estudo, é o parágrafo 3º. O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica a emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura o quê? A competência supletiva referida no artigo 15. Então, para fechar o tema, a atuação supletiva, artigo 2º, inciso 2º. A gente vai saber o que é atuação supletiva. Aí a gente se reporta ao artigo 14, parágrafo 3º, e ao artigo 15 e seus incisos. Pensa sempre em substituição.
substituição. Agora, diferentemente da atuação o quê? Da atuação subsidiária. A atuação subsidiária, o ente originariamente detentor da atribuição, está lá nos artigos 7º, 8º, 9º e 10º, ele vai solicitar o quê? Apoio, auxílio a outro ente, o quê? Federativo. Então, é solicitado e tem que existir a vontade do ente, o quê? Originariamente competente para determinada ação administrativa. Então, aí ele solicita esse apoio. Aí, como que vai ser feito esse apoio? Está previsto lá no artigo o quê? 16. Esse apoio vai ser um apoio técnico, administrativo, financeiro. Está previsto lá no artigo 16. Vamos ao conceito de atuação supletiva, previsto no artigo 2º, atuação subsidiária, previsto no artigo 2º, inciso 3º, da Lei Complementar 140. Atuação subsidiária. Conceito de atuação subsidiária. Ação do ente da federação que visa o quê? Auxílio no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, lá do artigo 23 da Constituição Federal. Quando solicitado pelo ente federativo, originariamente detentor das atribuições definidas nesta lei complementar. Então, ele vai solicitar o quê? Ele vai pedir o quê? Auxílio, apoio. Aí a gente se reporta ao artigo 16, para poder complementar essa atuação subsidiária. Artigo 16 da Lei Complementar 140. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dá-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. Então, apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro. Então, para se delinear, para se ter esclarecido essa repartição de competências, temos que ter em mente esses três conceitos de licenciamento ambiental, de atuação supletiva e de atuação subsidiária. Já sabemos o que é licenciamento ambiental, que é procedimento, processo, que visa o quê? A concessão de uma licença que foi solicitada por um empreendedor, uma licença que pode ser prévia de instalação e de operação. Esse conceito também está previsto na Resolução CONAMA 237. Atuação supletiva é substituição, atuação subsidiária é auxílio, é apoio. Atuação supletiva, artigo 15 e seus incisos, artigo 14, parágrafo 3º, atuação subsidiária, artigo 16. Portanto, dentro dessa parte inicial, a gente tem que ter isso enraizado. E mais, a Lei Complementar 140, ela não traz um conceito de licença ambiental. A Lei Complementar 140 não traz um conceito de licença ambiental. Esse conceito de licença ambiental, ele vai estar previsto lá na Resolução CONAMA 237 de 1997. Resolução CONAMA 237 de 1997 vai ter previsto o quê? Esse conceito de licença ambiental. E lá também que vai dizer que as principais licenças são a prévia de instalação e de operação. A Lei Complementar 140, ela também não traz uma definição de estudos ambientais. Essa definição de estudos ambientais vai estar previsto aonde? Vai estar previsto na Resolução CONAMA 237 de 1997. Então, com relação ao licenciamento, tem nos dois instrumentos normativos. Com relação à licença, só na Resolução CONAMA 237. Com relação a estudos ambientais, só na Resolução CONAMA 237. Ok? Visto isso, vamos passar agora à nossa primeira pergunta do dia. Olá, professor. Meu nome é Amanda Rocha e eu tenho a seguinte dúvida. De acordo com a Lei Complementar número 140/2011, o que vem a ser a atuação supletiva e subsidiária? Bom, parece que ela estava adivinhando o nosso início de aula aqui, né? Mas vamos responder, Amanda, de forma bem simples, bem simplificada, porque a gente já bateu muito nesse tema, o que seria a atuação supletiva e o que seria a atuação subsidiária. A atuação supletiva é quando você substitui o ente originariamente detentor de determinada atribuição. Você substitui, ocorre a substituição e outro ente irá o quê? Desempenhar determinada atividade. E a atuação subsidiária é com relação ao auxílio, apoio. E esse auxílio e apoio, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser solicitado, tem que haver um pedido do ente, originariamente detentor de determinada competência ambiental, ok? A gente já tinha visto esse tema, mas nós estamos respondendo a pergunta da nossa amiga Amanda. Vamos dar prosseguimento a nossa aula e agora nós vamos bater as competências.
as competências da União, dos estados, do Distrito Federal e do município, para quê? Para desempenhar determinadas ações administrativas. E nossa aula vai se focar no licenciamento ambiental. Competências para proceder ao licenciamento ambiental. Ok? Vamos, então, ao artigo 7º. O artigo 7º, ele vai trazer a competência para o licenciamento da União. Quando que a União será competente para licenciar determinada atividade? A União, na figura de quem? Do IBAMA. O IBAMA, que é o órgão licenciador em âmbito federal. Por exemplo, lá o artigo 7º, lá no inciso 15 e suas alíneas, vai estabelecer o quê? Se você tiver uma atividade desenvolvida ou localizada em mais de um estado, vai ser o quem? Vai ser o IBAMA que vai ser o responsável pelo licenciamento. Uma atividade desenvolvida em terras indígenas, vai ser o IBAMA que vai proceder ao licenciamento. Desenvolvidas no país, no Brasil, e em uma situação limítrofe com outro país, também vai ser o quê? O IBAMA que vai desenvolver, vai licenciar determinada atividade, determinado empreendimento. Então está previsto lá no artigo 7º da Lei Complementar 140, inciso 15 e incisos. Vamos passar a esse artigo 7º, para poder ficar bem fixado o tema. Artigo 7º. São ações administrativas da União. Ele tem um rol de 25 incisos, que são ações administrativas da União. Nós estamos o quê? A gente está focando no licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental está previsto lá no artigo 14, e alíneas. O artigo 14 e alíneas vai estabelecer o seguinte, artigo 7º, são ações da União, artigo 14, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades. Então, vai ser a ação administrativa da União na figura do IBAMA, proceder ao licenciamento de quê? De empreendimentos ou atividades. É o que a gente já viu. Localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. Uma atividade ou um empreendimento que vai ser desenvolvido no Brasil e na Argentina, por exemplo. Quem é que vai ser competente para definir, para licenciar determinada atividade? Vai ser o IBAMA, porque está previsto no artigo 14, a linha A. E mais, a linha B. Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva. No mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva. Vai ser quem? Vai ser a União, na figura de quem? Do IBAMA. Órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente. O IBAMA é um dos órgãos executores da Política Nacional do Meio Ambiente. O Instituto Chico Mendes também é um órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente, mas o IBAMA é o que procede o licenciamento em âmbito federal. A linha C. Localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. Algum empreendimento ou atividade vai ser instalado ali na terra indígena. Quem é que vai proceder esse licenciamento? Vai ser a União, na figura de quem? Do IBAMA. Se tiver necessidade de exigir um EIA-RIMA, o IBAMA que vai exigir o EIA-RIMA. Então, é competência de quem? Da União para desenvolver determinada atividade, determinado licenciamento, determinada ação administrativa que em terras indígenas. Vamos para a linha D. A linha D estabelece o quê? Que são ações administrativas da União, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades, localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em áreas de proteção ambiental. Então, uma unidade de conservação, a gente bateu muito no tema unidade de conservação. Unidade de conservação, ela pode ser de proteção integral, de uso sustentável. Se ela for instituída pela União, quem vai proceder ao licenciamento das atividades ali vai ser quem? Vai ser o IBAMA, exceto a APA. A APA, a Área de Proteção Ambiental, ela tem todo um procedimento diferenciado com relação ao licenciamento que está previsto no artigo 12 e parágrafo único. O licenciamento das APAs tem toda uma sistemática diferenciada, está previsto no artigo 12, parágrafo único. A linha E. Localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. Localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. Determinado empreendimento vai ser desenvolvido no Rio de Janeiro e em São Paulo. Por exemplo, o trem-bala vai passar pelo Rio de Janeiro, vai passar por São Paulo. Como que vai ser licenciado? Quem vai ser competente? Qual ente
competente para proceder esse licenciamento ente é a União na figura de quem? Do IBAMA. Então, localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. Vamos à próxima possibilidade de licenciamento pela União. A linha F, de caráter militar, aí tem uma exceção, não vou entrar na minúcia da exceção, só que de caráter militar vai ser quem? Vai ser a ação administrativa de licenciamento desenvolvida pela União. A linha G, destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor de material radioativo em qualquer estágio, ou que utilize energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Que é bem óbvio, que é bem evidente, a União a União ser responsável pelo licenciamento de determinadas atividades. E a linha H. A linha H é bem interessante e a gente vai combinar ela com o artigo 18, parágrafo 1º da Lei Complementar 140. Mas vamos a ela primeiro. Que atendam à tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. Essa linha aqui, ela só vai ter efetividade quando esse ato do quê? Do Poder Executivo foi editado, essa tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo. Agora, vamos lá no artigo 18, parágrafo 1º. Antes da gente ir para o artigo 18, parágrafo 1º, está lá no artigo 18, parágrafo 1º também, que diz o quê? Que essa lei aqui, ela só vai ser aplicada nos processos de licenciamento da data dela para frente. Os novos procedimentos de licenciamento, aqueles que já estavam em andamento, continuam conforme a legislação ambiental de regência à época. Então, essa lei ela só é aplicada a partir o quê? Da data da sua publicação, os novos empreendimentos. Aí tem o parágrafo 1º, que traz uma regra relacionada à ação administrativa da União, e tem uma regra no parágrafo 2º relacionada ao quê? A ação administrativa de licenciamento dos municípios. Vamos ver essas regras. Olha o artigo 18. Que é traz exatamente a mensagem que eu falei para vocês aqui, de que a lei ela só é aplicada a partir o quê? Dos novos processos, dos novos procedimentos de licenciamento. Artigo 18. Esta lei complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e autorização ambiental iniciados a partir de sua vigência. Qual é a vigência? Está lá no artigo 22. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Qual é a data de publicação? 8 de dezembro de 2011. Então, a partir de 8 de dezembro de 2011, vai ser aplicado isso aqui. Antes de 8 de dezembro de 2011, se foi iniciado um procedimento de licenciamento, continua a ser regido pelas regras anteriores, pela legislação ambiental anterior, ok? Mas aí, esclarecendo mais o tema com relação àquela tipologia estabelecida pelo Poder Executivo, em relação a porte, potencial poluidor, natureza da atividade. No parágrafo 1º do artigo 18, na hipótese de que trata a linha H, que é o que a gente estava tratando, do inciso 14 do artigo 7º, a aplicação desta lei complementar dá-se-á a partir da entrada em vigor do ato previsto no referido dispositivo. Então, vai ter que ter o ato. Ela só vai estar valendo quando houver esse ato. Enquanto não houver esse ato, essa linha H aqui, ela acaba sendo letra morta do artigo 7º, ok? O parágrafo 2º a gente vai estudar em momento oportuno, quando estiver tratando o quê? Das ações administrativas dos municípios. Ok? Então, até agora, a gente já estudou o quê? A gente estudou os conceitos lá de licenciamento, de atuação supletiva, de atuação subsidiária. Vimos quando que vai ser instaurada essa atuação supletiva, que está lá no artigo 14, parágrafo 3º, artigo 15, inciso 1º, 2º e 3º. Vimos o que? Atuação subsidiária, que a gente se reporta ao artigo 16, que vai ser um apoio técnico, que vai ser um apoio financeiro. Enfim, já temos uma noção do que trata a Lei Complementar 140. Expliquei para vocês que o conceito de licença não será encontrado na Lei Complementar 140, mas sim na Resolução CONAMA 237, que essas licenças, em regra, é a licença prévia de instalação e de operação. Pode existir outras licenças de acordo com as peculiaridades de determinada atividade, de determinado empreendimento. Podem haver, sim. E mais, a gente começou a estudar agora com relação ao quê? As ações administrativas da União para proceder ao quê? O licenciamento ambiental, que
que está lá no artigo 7º, inciso 14, e alíneas. A gente estudou a linha A, B, C, D, H, fomos até o final do artigo 7º. Então, se uma atividade for desenvolvida em terras indígenas, a competência para desenvolver determinada ação administrativa é da União. Se ela for desenvolvida em 2 ou mais estados, da União. Se ela for desenvolvida no Brasil, conjuntamente com um país limítrofe, também vai ser desenvolvida pela União. Se for mar territorial, zona econômica exclusiva, também vai ser a União que vai desenvolver determinada atividade. Ok? Vamos passar agora para o artigo 8º. O artigo 8º, ele tem que ser estudado em conjunto com o artigo 7º, mas eu só vou trazer uma pequena informação aqui para vocês. Com relação à Constituição Federal, quando a gente estuda competências mais a fundo, de forma mais profunda, de forma mais verticalizada, a gente percebe de quê? Que a competência da União ela é elencada. O que a União pode fazer e também o que o município pode fazer. E, com relação aos estados, a gente pega e esclarece que o município, tudo que não é desenvolvido pela União nem pelos municípios, fica a cargo de quem? Dos estados. A Lei Complementar 140 não é que ela faça isso. Pro licenciamento, ela traz essa regra. Com relação a outras atividades, ela elenca as atividades, as ações administrativas a serem desenvolvidas pelos estados, mas com relação ao licenciamento, ela acaba trazendo essa regra constitucional da residualidade. Aquelas atividades que não são da União, nem dos municípios, quem vai proceder ao licenciamento vai ser quem? Vai ser os estados. Vamos ao artigo 8º para a gente poder marcar na nossa lei, mas essencialmente é isso que eu acabei de explicar para vocês, é a regra da residualidade que está lá na Constituição Federal, mas só pro licenciamento, ok? Vamos ao artigo 8º. São ações administrativas dos estados. Aí a gente vai lá no inciso 14. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos, utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Ressalvado o disposto no artigo 7º e 9º. O artigo 7º vai trazer o quê? Vai trazer as atividades, os empreendimentos, quando que vai ser licenciado pela União. E o artigo 9º, que a gente vai ver daqui a pouquinho, também as atividades, os empreendimentos a serem licenciados pelos municípios. O que não for licenciado nem pela União, pelo município, vai ser licenciado pelos estados. É a regra da residualidade. Tudo que não for União nem município vai ser estado, ok? Então, vimos o artigo 7º, ações administrativas da União. Na figura de quem? Do IBAMA. O IBAMA que irá proceder esse licenciamento ambiental. E os estados vão ser o quê? Os órgãos e entidades estaduais que vão proceder esse licenciamento. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, é o INEA que desenvolve, que licencia as atividades que não são nem de competência da União, nem de competência do quê? Dos municípios. E mais, vamos ao inciso 15. O inciso 15 do artigo 8º. A regra é o quê? A residualidade, mas ele traz uma exceção. Ele traz uma exceção com relação às unidades de conservação instituídas pelos estados. Essas unidades de conservação instituídas pelos estados serão licenciadas pelos estados, exceto as APAs. Aí a gente vai sempre se remeter com relação às APAs, o licenciamento das APAs, ao artigo 12 e seu parágrafo único. Vamos fazer a marcação aqui no artigo 8º, inciso 15. Promover o licenciamento ambiental de atividade ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado. O critério do ente instituidor, exceto em área de proteção ambiental. Então, a regra é a seguinte: não é atividade da União nem dos municípios, vai ser dos estados. E mais, se for o licenciamento de uma unidade de conservação criada pelo... o licenciamento de uma unidade de conservação, de uma atividade próxima à unidade de conservação, quem que vai desenvolver? Vai ser o Estado, exceto se essa unidade de conservação for uma área de proteção ambiental. Por quê? Porque a área de proteção ambiental possui todo um regime, toda uma regra diferenciada, que está no artigo 12 e seu parágrafo único. Bom, vamos passar agora às ações administrativas do município. O que o município pode fazer
quais são as atividades que o município pode desenvolver e iremos focar no licenciamento ambiental. Está previsto no artigo 9º, inciso 14, e a linha A e B. Vamos lá no artigo 9º, inciso 14, a linha A e B. Artigo 9º. São ações administrativas dos municípios. Inciso 14. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstos nesta lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos. Aí há a linha A, que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local. O município, pela Constituição Federal, ele tem uma atuação dentro do quê? Da esfera local. Então, nada mais óbvio do que aquelas atividades ali desenvolvidas, aqueles empreendimentos em âmbito local, ser o município. Mas, prestem atenção, porque que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. O Conselho Estadual de Meio Ambiente, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, Conselho Estadual de Meio Ambiente, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, pode definir que aquela atividade não seja o quê? De impacto local. Não seja de impacto local. Mas, enquanto não for definido pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, como que fica o tema? Como fica regulado o tema? Aí a gente vai lá no artigo 18, parágrafo 2º, que diz que o tema continua a ser regido pela legislação o quê? Ambiental anterior à Lei Complementar 140. Artigo 18. Na hipótese de que trata a linha A do inciso 14 do artigo 9º, a aplicação desta lei complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho Estadual. Aí o parágrafo 3º complementa. Enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam o parágrafo 1º e 2º, que o segundo que a gente está estudando agora, desse artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão conduzidos conforme a legislação em vigor. Ok? Visto isso, vamos chamar a nossa segunda pergunta, a nossa pergunta final. Olá, professor. Meu nome é Morgana Fernandes e a minha dúvida é a seguinte. A ação administrativa de licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades localizadas e desenvolvidas em 2 ou mais estados pertence a qual ente político e qual entidade de administração pública que executa tal ação? Bom, boa pergunta. E, inclusive, a gente já viu aqui na nossa aula. Com relação à atividade desenvolvida em 2 ou mais estados, pertence a qual o quê? Qual ente político? Pertence à União, está previsto lá no artigo 7º, inciso 15, em uma das suas alíneas. O ente político é a União. E quem irá desempenhar? Que é o ente o quê? Ambiental, o quê? Da Administração Pública Ambiental, que é o IBAMA. Isso aí a gente já estudou, mas a gente está reforçando, está respondendo a pergunta da nossa amiga Morgana. Vamos dar prosseguimento aqui ao tema. Com relação a licenciamento, as competências o quê? Municipais. As ações administrativas municipais que estão previstas no artigo 9º. São ações administrativas dos municípios. A gente já viu o quê? A linha A. A gente já viu a linha A, que tem que ter aquelas atividades ou empreendimentos que tem o quê? Que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, vão ser desenvolvidas pelo município, conforme o quê? Aquela tipologia definida pelo Conselho de Meio Ambiente Estadual, de acordo com o critério de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Mas enquanto não for definida essa tipologia, vai continuar a ser o quê? Vai continuar sendo utilizado o quê? A legislação ambiental que encontra-se em vigor. E essa legislação ambiental que encontra-se em vigor fala que as atividades ou empreendimentos que possam causar impacto de âmbito local serão, sim, licenciadas pelos municípios. Ok? Vamos passar à linha B do artigo 9º. Localizadas em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental. Então, localizadas ou desenvolvidas em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental. Novamente, o critério do ente instituidor. O ente instituidor foi o município, que instituiu uma unidade de conservação, o quê? Uma unidade de conservação municipal. O prefeito editou um decreto e criou uma unidade de conservação após os estudos técnicos, após a consulta pública, criou uma unidade de conservação ali.
vai ser desenvolvida uma atividade, um empreendimento nessa unidade de conservação. Quem é que vai proceder ao licenciamento? Vai ser o município, exceto se for uma APA. Se for uma APA, vai cair na regra do artigo 12, parágrafo único, que não necessariamente será o município. A regra do artigo 12, parágrafo único, pode acontecer de uma atividade de uma unidade de conservação instituída pelo município, ser aquela atividade ali desenvolvida nela ser licenciada pela União e vice-versa. Pode acontecer de uma unidade de conservação que foi criada pela União ter as atividades, os empreendimentos instalados ali e serem licenciados pelo município. Está ali no artigo 12, parágrafo único da Lei Complementar número 140, ok? Bom, até agora nós estudamos, a gente pegou, fez uma abrangência, a gente pegou a lei complementar quase que de ponta a ponta, de maneira rápida, mas a gente conseguiu pegar ponto a ponto da lei complementar. A gente já chegou às competências dos municípios. E só para finalizar, antes de eu fazer o resuminho, com relação ao Distrito Federal, ele vai ter as mesmas competências estaduais e municipais, que está previsto lá no artigo 10 da lei complementar 140. Mas, feita essa observação do Distrito Federal, a gente já pegou todo o conceito de licenciamento ambiental, atuação supletiva, atuação subsidiária, quando que é instaurada a atuação supletiva, quando que é instaurada o quê? A atuação subsidiária, que é solicitada pelo ente originariamente detentor de determinada ação administrativa. A gente já viu isso tudo. Aí a gente pegou as ações administrativas por licenciamento da União, e, basicamente, as de licenciamento ambiental, a gente viu que atividades desenvolvidas em 2 ou mais estados será a União, na figura de quem? Do IBAMA, que irá desenvolver essa atividade, que irá licenciar essa atividade. Nós vimos também em terras indígenas, que será a União que irá licenciar determinada atividade. Nós vimos que aquela atividade que for causar impacto local será desenvolvida, será licenciada por quem? Pelo município. Lógico, tem que ter a tipologia, mas enquanto não tiver a tipologia definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, de acordo com os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, vai continuar a ser regido como? Pela legislação ambiental em vigor. E essa legislação ambiental em vigor, eu me reporto à Resolução CONAMA 237, que fala sobre licenciamento de atividades de âmbito local, que é executado pelo município. Então, combina aí com a Resolução CONAMA 237, se puder, dá um estudo, dá uma verticalizada no assunto, porque o tema é muito importante. O tema licenciamento ambiental é um dos temas mais importantes do direito ambiental, principalmente licenciamento do petróleo. Licenciamento do petróleo está em evidência. Quem queira trabalhar com licenciamento do petróleo, tem aí uma série de portarias que foram editadas no final de 2011, referentes ao tema. Licenciamento do petróleo, vale a pena dar essa verticalizada, é um mercado que está em expansão, portanto, façam esse estudo. Ok? Então, a gente já viu isso até agora. Agora, a gente vai pegar e vai se focar na parte de fiscalização. Em relação à fiscalização, como que fica a fiscalização? O ente originariamente competente para licenciar, ele vai ser o ente originariamente competente para fiscalizar? Eu licenciei determinada atividade. Eu sou o IBAMA, licenciei uma atividade em área indígena. Eu vou ser ou não o ente competente para proceder a essa fiscalização? Como que fica o tema? A Lei Complementar 140 regulamentou esse tema. Regulamentou esse tema lá no artigo 17. Hoje, lá no artigo 17, no caput, estabelece o quê? Que o ente que licenciou, que concedeu a autorização, será o ente responsável por lavrar o auto de infração, por fiscalizar. Alguns autores, a doutrina começa a se posicionar sobre o tema e fala o seguinte: ora, você imagina você ter 3 entes para te fiscalizar? Como que ficaria? Ficaria uma confusão. É licenciado pela União, aí vem o Estado, vem o município X, vem o município Y te autuar. Só que outra parte da doutrina, as pessoas começam a pensar, tem alguns trabalhos científicos na área e falam o seguinte: imagina, você vai limitar a ação de fiscalização somente ao ente originariamente competente. Você imagina um pequeno município. Esse município licenciou, mas ele não tem interesse em fiscalizar. Aquela atividade ali, aquele empreendedor, ele poderá continuar poluindo o meio ambiente. Como que fica o tema? Por quê? Porque pela Lei Complementar 140, no artigo 17, quem vai ter que proceder à fiscalização é o ente originariamente competente, seria o município. Como é que fica? Como é que fica? Nós vamos ver agora no artigo 17 da nova Lei Complementar. Ela é nova, ela é de 8 de dezembro de 2011.
Vamos lá, artigo 17. Vocês vão perceber que o artigo 17, o caput, é basicamente o que a gente falou aqui, do ente originariamente competente para licenciamento, a autorização ser o ente, o quê? Responsável por lavar o auto de infração. Vamos lá, artigo 17, caput, a cabeça do artigo. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. A regra é essa. Ela traz como regra o quê? Se você pegou e concedeu o licenciamento, concedeu a licença, concedeu a autorização, você vai ser responsável pela fiscalização daquele empreendimento ou atividade. Mas se você não fiscaliza, se aquela atividade que você concedeu a licença está poluindo o meio ambiente, como é que fica? Como é que fica? Vamos ao parágrafo 1º do artigo 17. Parágrafo 1º do artigo 17. Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o caput. O órgão a que se refere o caput é qualquer pessoa legalmente identificada, vai ao órgão que licenciou ou autorizou, para efeito do exercício do seu poder de polícia. É como se eu, cidadão, estou vendo determinada irregularidade, determinada infração, eu tenho que saber qual o órgão que licenciou. Eu não posso, por exemplo, foi licenciado pela União, eu não posso ir ao órgão ambiental estadual, nem ao municipal. Primeiramente, eu tenho que ir lá no órgão ambiental federal que licenciou e falar para eles, está ocorrendo determinada infração ambiental. Lavre o auto de infração, porque a competência é sua pelo artigo 17. Mas caso feito isso, caso mesmo você tendo ido lá, alertado o órgão ambiental e o órgão ambiental tornou-se inerte, quedou-se inerte, não foi proceder essa fiscalização, como é que fica? Vamos ao parágrafo 2º, para entender o tema. Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis. Então, o parágrafo 2º fala o seguinte, por exemplo, estou dando um exemplo, a atividade foi licenciada pela União. A União é competente para fiscalizar, só que a União está quedando-se inerte. O outro órgão ambiental percebeu. O outro órgão ambiental ele vai fazer medidas o quê? Para cessar, para mitigar. Mas quem vai ter a competência de fiscalização é quem? É a União. Mas vamos supor que o órgão ambiental municipal aplicou uma multa. Fez de tudo para cessar, para mitigar, mas não foi possível. Teve que aplicar uma multa. Como é que fica essa multa? Vai valer a multa do Estado ou do município ou a multa da União, que é o originariamente competente para lavrar o auto de infração? Vamos ao parágrafo 4º, para a gente poder fechar o nosso tema. Parágrafo 4º. Parágrafo 3º. Desculpe, meus amigos, parágrafo 3º. O disposto no caput desse artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Resumindo o artigo 17, quem é competente para lavar o auto de infração é aquele que concedeu a licença, que concedeu a autorização. Só que ele queda-se inerte, ele não faz isso. O cidadão vai lá, fala para ele, alerta ele que ele tem que ir lá, ele continua inerte. O órgão ambiental estadual, que não tinha competência, nem o municipal, vai lá, alerta, tenta cessar, não consegue cessar, aplica-lhe uma multa. Qual é a multa que vai prevalecer caso, posteriormente, o órgão ambiental federal venha aplicar uma multa? Vai prevalecer a multa do órgão originariamente competente para proceder ao licenciamento ou a autorização, conceder a licença ou a autorização. Essa é a mensagem do artigo 17. A Lei Complementar 140
ela é essencial para o estudo do direito ambiental. Nós aqui, nessa semana, vimos somente temas essenciais para o estudo do direito ambiental. Na nossa primeira aula, nós estudamos o artigo 225 da Constituição Federal e seus parágrafos. Na nossa segunda aula, nós estudamos a competência legislativa e a competência administrativa, essa repartição de competência material e competência formal. Competência material é a competência administrativa, competência formal é a competência legislativa. Depois nós passamos ao estudo de alguns espaços territoriais especialmente protegidos. Estudamos as unidades de conservação da Lei 9985 de 2000, bem como a Lei 11.428, que regula a utilização do bioma Mata Atlântica, a utilização, se pode haver intervenção, se pode haver corte. E na Lei Complementar 140, a gente estudou o estudo prévio de impacto ambiental, um pouquinho de educação ambiental e as responsabilidades. E, por fim, hoje nós estudamos a Lei Complementar 140. Foi um prazer estar gravando o Saber Direito com o tema Direito Ambiental Constitucional. Espero que tenha contribuído para a formação de vocês. Um abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.